Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 10. Nós vamos ler, no primeiro momento, versos 1 e 2, depois leremos o restante. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar. Pararei nessa vírgula, depois nós vamos continuar a leitura do texto. Bom, o texto e o tema que nos foi dado é a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. E, embora seja um texto extremamente rico, poderíamos falar por muito tempo sobre ele, nós queremos destacar apenas duas marcas dessa oração de apóstolo Paulo em favor dos Tessalonicenses, ou em relação aos Tessalonicenses. Eu não sei se os irmãos observaram, mas o último cântico que acabamos de cantar é um cântico de gratidão, e ele vai agradecendo por muitas bênçãos, mas a última estrofe, na primeira linha, o hino diz: eu te agradeço, ó Deus, ó Pai, pelos meus amigos. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O apóstolo Paulo está agradecendo pelos seus amigos da cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo está agradecendo pelos irmãos em Cristo da igreja do Senhor em Tessalônica. E então nós queremos destacar nessa noite, em primeiro lugar, uma marca dessa oração é que é uma oração cheia de gratidão. Claro que a gente sabe, já pregamos isso tantas vezes, né? Existem muitas formas de orar. Aliás, existem muitos tipos de oração. A própria Bíblia fala isso. A Bíblia fala de súplica, a Bíblia fala de intercessão, a Bíblia fala de pedido, a Bíblia fala de petição, no caso, né? De louvor, de adoração, de consagração. Existem muitas formas de você orar. Mas a gratidão não deveria estar ausente de qualquer oração. Os irmãos lembram quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala que a gente vence a ansiedade, tanto colocando diante de Deus nossas petições, mas logo em seguida ele diz, e agradecendo, antes mesmo de ter a resposta. É um ato de fé quando você agradece por um pedido feito antes que ele tenha sido respondido, antes que você tenha visto concretizada a promessa, a resposta de Deus. Então a gratidão ou ações de graças deveria estar presente em qualquer tipo de oração, qualquer momento da nossa vida. Nunca deveríamos ajoelhar diante do Senhor e levantar sem que pelo menos uma parte desse tempo de oração não tivesse sido de glorificação, de gratidão, de ações de graça. E o apóstolo Paulo diz isso claramente aqui: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E essa atitude de Paulo de ação de graças, ela não está presente somente na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós veremos essa atitude na vida inteira de Paulo, em várias cartas. Vou citar pelo menos algumas referências. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé amado, né? Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, e aí ele vai falar de Timóteo logo em seguida, da fé de Timóteo, do cuidado de Timóteo, do amor dele, da amizade dos dois. Quando Paulo também escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele também faz questão de dizer a mesma coisa. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então a gente sempre deveria lembrar de alguém em oração agradecendo. De uma maneira geral, quando a gente lembra de alguém, na maioria das vezes, é porque alguém fez um pedido de oração. Alguém mandou lá, por favor, ora por mim, né? Fulano está enfermo, enfim. E é certo também, claro, intercedemos uns pelos outros. Mas você já parou para pensar em pensar, a listar os nomes de algumas pessoas, quem sabe da sua família,
quem sabe da igreja local, quem sabe do seu passado, do seu presente, quem sabe até pessoas que ainda não servem ao Senhor, mas você vê neles motivos também de gratidão, porque tem. Irmãos, não há ninguém tão terrível que não tenha algo bom para a gente glorificar e agradecer. E você sabia que até mesmo a pessoa mais difícil, muitas vezes Deus coloca na vida da gente para tratar com a gente vê na graças a Deus pela vida também dessas pessoas. Então, e isso é maravilhoso, porque isso nos liberta da murmuração, nos liberta de um olhar extremamente crítico acerca do outro, nos liberta de discriminar o outro, de ser indiferente quanto ao outro. É claro que havia problemas também na igreja de Tessalônica, como havia na igreja de Filipos, de Corinto e de tantas outras cidades. Mas apóstolo Paulo pode observar, mesmo nas cartas em onde ele é severo na repreensão, mas em todas elas há também ação de graças. Pode ler depois. Não tem uma que ele não vai dizer, pronto, mas pelo menos eu quero glorificar a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Então, irmãos, a gente precisa tanto crescer em ação de graças por tudo, como diz o hino, graças te dou por tudo que me deste. Aliás, nessa própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus é que a gente aprenda a viver uma vida de gratidão e que expresse essa gratidão por meio da oração. Por meio da oração. Então, todas as vezes que você estiver passando por lutas, dificuldades, especialmente nos relacionamentos, eu te encorajo a parar e falar, Espírito Santo, será que eu posso olhar para essa situação, para essa pessoa, ou para essas pessoas, ou para essa comunidade, enfim, seja onde for, e eu perceber motivo de ação de graças, e eu agradecer, mesmo que eu não veja nenhum motivo de ação de graças, eu simplesmente agradecer pela vida dessa pessoa. Como pregamos aí durante 4 domingos, né, os últimos 4 domingos, sobre a imagem de Deus na vida do ser humano, nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Felizmente, o pecado veio e deformou terrivelmente esta imagem. Mas ele não destruiu 100%. Há algo de Deus ali. Por isso que essa pessoa ainda faz algumas coisas boas. E a gente deve glorificar a Deus, ter a esperança de que essa pessoa um dia possa ser redimida pelo sangue de Jesus, que essa imagem possa ser restaurada ao longo dessa vida e, por fim, completamente restaurada na eternidade. E isso tudo deve ser motivo de ação de graças. E você pode dizer, Senhor, eu te louvo porque essa pessoa, mesmo com tantas dificuldades, deficiências ou defeitos ou pecados, mas eu vejo alguma coisa que o Senhor pôs na vida dessa pessoa que é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso glorifica a Deus, meus irmãos. Isso tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas, entendendo que essa pessoa, se Deus trouxe ela à existência, Deus tem propósito. Não há ninguém, mesmo ímpio, que viva aqui, que Deus não tenha estabelecido um propósito para essa pessoa. Mas eu convido você agora a ler comigo os versos 3 em diante, a gente vai lendo devagarinho, parando, né? Porque ele vai alistar motivos de gratidão quando ele olha para a igreja de Tessalônica. Então ele diz assim no verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. O povo ali tinha uma fé viva. O apóstolo Paulo reconhece e glorifica a Deus. Da abnegação do vosso amor. Motivo maravilhoso, pessoas que renunciam a si mesmos para servir a outras pessoas. Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias de Covid-19, muita gente perdeu a esperança, morreram, muitos até tiraram suas próprias vidas. Mas louvado seja Deus, porque todos os membros dessa igreja estão firmes em esperança. Amém, meus irmãos? Motivo de alegria, né? Eu, como irmão em Cristo e pastor da igreja local, junto com os outros colegas, preocupamos muito, né? Mas alguns chegaram a dizer para mim, pastor, relaxa, nós estamos bem, né? Estão bem mesmo, estão firmes em Jesus, né? Então é muito bom a gente celebrar com ações de graças pela firmeza da esperança dos irmãos, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Coisa linda quando você pode olhar para alguém
e fala, cara, esse irmão dá tantos frutos de salvação, de ser um regenerado, de ser um escolhido. Isso é maravilhoso, porque o nosso Evangelho, verso 5, não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Coisa linda, você vê o poder do Evangelho na vida de uma igreja. E o apóstolo Paulo está cheio de gratidão, porque viu que não foi algo teórico, não era mais uma filosofia, era o poder de Deus transformando vidas. E ele sabia que aqueles irmãos tinham sido transformados e agradece a Deus por isso. Pois, gente, tem muita gente que Deus está salvando, transformando. Aqui nessa igreja, em outros lugares, a gente deve glorificar a Deus, né? A gente precisa tirar o foco. Às vezes a gente foca no joio, foca no falso profeta, foca naquele que está fazendo mal e esquece de ver tanta gente boa que Deus está fazendo bem, pastores, líderes, igrejas, irmãos queridos. Então, se alimente daquilo que te enche de gratidão e da vida de pessoas que estão glorificando a Deus. Verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos Tessalonicenses, porque mesmo enfrentando tribulação, eles transbordavam da alegria do Espírito Santo de Deus. Eles tinham se tornado modelos. Claro que nenhuma igreja vai ser igual a outra, nenhum irmão vai ser igual ao outro, mas é uma coisa maravilhosa quando alguém pode olhar para a vida de outro, se inspirar e imitar aquilo que é bom. Aliás, há um outro texto que Paulo vai dizer isso, amados, imitai o que é bom, não imitai o que é mal. O que é bom pode imitar, atitudes, né, ações, palavras, podemos fazer isso. O próprio Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, naquilo que eu imito Cristo, o irmão pode me imitar. E aqueles irmãos da igreja de Tessalônica eram imitáveis, eram modelo, eram inspiração para outras igrejas. E Paulo, então, estava cheio de alegria. Aqui o registro é curto, mas vocês imaginem Paulo orando isso diante de Deus, sem pressa e sem ter que escrever. Né? Porque aqui ele faz rapidamente o que tem que escrever, ele com certeza resumiu, né? Talvez horas de oração, glorificando, se deleitando com as notícias maravilhosas que ele tinha em relação àqueles irmãos. E eu quero mesmo encorajar, meus irmãos, todos vocês que estão ouvindo esta palavra, seja depois gravada, agora, ou os irmãos que estão aqui, que vocês façam esse exercício, comecem a agradecer. Pensa nos seus filhos, por exemplo. Filhos, muitas vezes, né, deixam os cabelos brancos, né, ou tira os cabelos, né, a gente fica preocupado, mas começa a agradecer pelo seu filho. Você vai ver quantas coisas você tem para agradecer. Seu cônjuge, né, seu pastor, o pessoal do louvor, os diáconos da igreja, enfim, a gente pode e vai encontrar motivos de gratidão, de louvor pela vida das pessoas. E o apóstolo Paulo, então, dedica boa parte da sua oração, aqui pelo menos toda ela, glorificando e agradecendo a Deus. Mas em segundo lugar, eu quero destacar aqui, meus irmãos, que além de ser uma oração cheia de gratidão, a oração de apóstolo Paulo era uma oração incessante, diligente, contínua. Verso 2, que nós já lemos, ele termina exatamente assim, e sem cessar, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando diante de nosso Deus e Pai. Essa expressão sem cessar ou incessantemente aparece muitas vezes na Bíblia. Boa parte
das vezes é o apóstolo Paulo que está usando essa expressão. E boa parte das vezes que o apóstolo Paulo usa a expressão sem cessar, ele usa justamente em relação à oração. Aliás, nessa carta aqui, aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, tem aquele versículo que é um dos menores da Bíblia, né? Todo mundo se lembra? Orai sem cessar. Orai incessantemente. Quando o apóstolo Paulo ordena que a igreja de Tessalônica cresça na vida de oração incessante, é porque ele mesmo já crescia, já tinha crescido, ele mesmo experimentava, ele sabia o que ele estava falando. Gente, eu sei o que é isso, é bom demais quando a gente aprende a viver uma vida de oração. E então, isso que eu já experimentei, eu estou querendo que vocês experimentem. Aprenda a orar sempre, aprenda a estar sempre orando em espírito, mesmo que você não esteja ajoelhado, mesmo que não esteja de olhos abertos, fechados, mesmo que não esteja no templo, mas é possível a gente ganhar uma vida, uma atitude de oração incessante. Às vezes dirigindo o carro, às vezes trabalhando, às vezes cozinhando, às vezes fazendo a música, regendo o coral, mas está ligado no trono da graça, glorificando, adorando, servindo. Isso é bíblico, isso é possível. Claro que a gente precisa de momentos exclusivos só de oração ali com Deus também. Mas quando a gente ganha essa dimensão maior da oração, é tremendo, porque quando você vai para aquele outro momento sozinho com Deus, você, na verdade, apenas continua, você só aprofunda, né, o seu relacionamento com o Senhor, mas você já estava em comunhão com o Senhor. Você não deixou de estar, não estava em comunhão agora, vou entrar em comunhão. Já estava em comunhão, estava em oração, ligado ali no trono da graça do Senhor. Quando Paulo escreve também a Timóteo, no capítulo 1, verso 3, da sua segunda carta, ele diz isso. Sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Era um pai espiritual mesmo, era um pai, né? É o que uma mãe faz, né, pelos seus filhos. É o que um pai faz pelos seus filhos, ora todos os dias. Paulo orava por Timóteo, que era um filho na fé. Então, essa oração incessante, contínua, é algo que a gente precisa sempre estar lembrando e crescendo e desenvolvendo para a glória de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 16, ele registra: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vejam bem que aqui, novamente, ele une a ação de graças e ele une a oração incessante. Então, não era só em relação aos Tessalonicenses, não era só em relação aos Filipenses, era também em relação aos Efésios e assim a cada igreja que ele tinha plantado, que ele tinha conhecido. E isso é muito interessante, né? Eu digo que é um privilégio, porque Deus tem me dado essa graça de conhecer muitas igrejas, de visitar, pregar, ter amizades, né? Inclusive com outras igrejas que não são da Igreja Presbiteriana do Brasil, igrejas que talvez alguns irmãos nunca deram ação de graça porque nem conhecem, ou então só falam mal e criticam, né? Mas é incrível, é maravilhoso quando você visita uma outra igreja, que às vezes tem coisas que a gente nem concorda muito, mas tem uma coisa lá que é motivo de ação de graças. Tem algo que enche o coração de Deus de alegria. E você pode, então, ganhar um coração mais amoroso, mais respeitoso, mais de unidade, de comunhão, né, em relação a outra igreja local, ou até mesmo outra denominação. Essa é a nossa oração nessa noite, meus irmãos. E eu termino com algumas perguntas. Primeiro, como tem sido a sua vida de oração? Segundo, pergunto, tem sido apenas uma oração de petição, súplica, de intercessão, ou tem incluído bastante ação de graças, bastante louvor, bastante gratidão? Quanto tempo da sua oração você gasta agradecendo? Comece a observar o seu tempo de oração. E começa com a graça de Deus, dedicando mais e mais tempo a agradecer. Sua vida de oração é constante ou é cheia de altos e baixos? A gente sabe que ninguém tem uma vida de oração linear. Temos, né, altos e baixos, sim. Mas Deus quer que a gente cresça
para que esse baixo seja cada vez mais alto, para que a variação seja mínima, né? Linear provavelmente não será, mas que você possa crescer, crescer e assim possa ter mais comunhão com Deus, não somente no momento de oração, mas durante todo o seu dia, todos os seus dias. O que você pode, deve, vai fazer para ganhar mais constância e disciplina na sua vida de oração? Isso é alguma coisa prática? Eu vou pegar um caderninho e vou começar a anotar os pedidos de oração. Ou então no celular, né, lá no bloquinho de notas. Eu vou agora ser mais criterioso, vou colocar lá, pelo menos, se eu oro 20 minutos, vou colocar pelo menos meio. Vou fazer um desafio e vou vigiar 10 minutos só agradecendo, 10 minutos eu não peço nada. Outros 10, eu não sei, eu estou só dando sugestões, cada um tem que descobrir a sua própria maneira de crescer na sua vida de oração e na sua vida de gratidão ao Senhor Deus.